Vamos abrir a palavra do Senhor? Evangelho de João, no seu capítulo 17. Eu vou convidá-los a estarmos fazendo assim a leitura do versículo 1 até o versículo 6, mas lembrando que nós já tratamos do versículo 1, 2 e 3, né? Mas vamos ler mais uma vez, tá bom? A ênfase desta noite será semelhante à de quarta-feira passada, glorificando Jesus, mas como acontece assim em filmes, parte 2, né? Então, é isso aí. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Deus abençoe assim a sua palavra ao nosso coração. Eu não destaquei na quarta-feira passada, mas eu penso que neste momento é bem apropriado um princípio que muitas vezes nós temos lembrado, talvez a partir de Abraão, ou talvez aí de outro personagem das Escrituras. Mas, independentemente disso, nós somos abençoados para abençoar. Isso é um princípio já estabelecido, é um princípio reconhecido. E Jesus, de certo modo, ele reconhece isso nessa oração sacerdotal. Né? Ele fala em termos de Deus ter o glorificado, e agora então ele estava pronto também para glorificar a Deus na terra. E é assim porque nós só podemos dar aquilo que nós temos, nós só podemos, inclusive, dar aquilo que nós conhecemos. Né? Alguém conhece um prato atípico aí? O irmão Douglas, por favor, você que aprecia bastante a culinária, você lembra aí de um prato totalmente atípico? Pode falar, pode falar. Vieira? Rapaz, não sei nem o que é isso. É Vieira? Eu ouvi bem? Vieira? Nunca ouvi falar. Quantos já ouviram falar isso desse prato aí? Levanta a mão. Rapaz, tem gente chique demais nessa igreja aqui, né? Vocês andam almoçando e jantando aonde? Como é que vou oferecer um prato Vieira? Sei lá que treco é essa. É a base do quê, irmão Márcio? É ostra? Ah, é por isso. Eu não sou muito ligado, é por isso. Eu amo peixe, camarão, mas tá bom. Entenderam? Eu só posso oferecer, inclusive, algo que eu também conheço. Como é que eu vou estar oferecendo algo que eu não conheço? Né? E também como que eu vou estar oferecendo algo que eu não tenho? Irmãos, nós temos um prazer. Eu lembrei de um pastor, amigo nosso, já deve ter pregando aqui, quando ele falava assim, que prazer miserável. Né? Nós temos um prazer intenso, não vou falar prazer miserável não, né? Ele não falava isso literalmente, né? Nós temos um prazer assim, intenso, glorioso, em relação a um Deus disposto, que quer nos abençoar. Entendamos, é Deus que não faz algo na nossa vida, é Deus que quer nos capacitar, né, com virtudes espirituais. Ele quer que sejamos luz, mas por exemplo,
Mas antes de nós sermos luz, precisamos receber da verdadeira luz, que é Cristo Jesus. Estava aqui na reunião dos homens, o irmão Márcio, né, com todo o seu conhecimento teológico, ele dizendo, né, o crente tem que brilhar, é claro, mas ele não tem luz própria. O crente é como a lua, que recebe a luz do sol, o sol da justiça, Cristo Jesus. Vamos bater palmas para o irmão Márcio, irmãos? É o teólogo da igreja, é o teólogo da igreja. E é verdade, irmãos, é verdade. Jesus quer que sejamos luz, mas como que eu vou oferecer a luz se eu não estou recebendo essa luz? Eu nunca vi escrito na Bíblia, nunca li nada sobre isso, Jesus dizendo, eu sou o sal da terra. Mas ele diz, vós sois o sal da terra. Mas independentemente dele ter dito isso ou não, eu creio até que ele não disse isso, Jesus dá sabor à nossa vida. Concorda comigo? Então, já que Jesus dá sabor à nossa vida, precisamos também dar sabor a outras vidas. Ele quer nos oferecer. Ele quer fazer algo. Ele quer nos capacitar. Enfim, Ele quer confirmar as suas bênçãos na nossa vida. Mas isso é com propósito. É claro que nós precisamos nos libertar daquela ideia, eu vou dizer assim, do crente fissurado com seu umbigo. Ou seja, que só pensa em si, nas suas realizações, nas suas conquistas, por mera satisfação. Só isso. É claro que Deus não quer atender isso. Mas certamente Deus quer estar confirmando algo na nossa vida, algo da parte dEle, algo do reino dEle, algo do Evangelho de Cristo Jesus, para nos abençoar, mas com um propósito, para que também abençoemos a outros. Então, vamos ler mais uma vez o versículo 4, feita essa introdução. Eu te glorifiquei na terra. Jesus, então, ele nos deu um exemplo daquilo que nós devemos ser, daquilo que nós devemos fazer. Glorificar a Deus na terra. Olha só, vós sois o sal da terra. Quando nós somos sal da terra, nós estamos glorificando o nosso Deus eterno. Assim como Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então, quando nós estamos sendo luz, quando nós estamos refletindo a glória de Cristo, nós estamos o quê? Glorificando ao nosso Deus. Muitas vezes nós sonhamos com o céu, né? Amém. E precisa estar no nosso coração mesmo. E muitas vezes uma pergunta, então, ela nos é feita: o que iremos fazer no céu? Nós vamos louvar, nós vamos glorificar a Deus eternamente. É ou não é? Basicamente, essa é a resposta. Mas, irmãos, eu não preciso chegar lá para poder dar início a isso. Eu posso já, hoje, ter uma vida nesse sentido. De certo modo, nós podemos viver o céu, nós podemos desfrutar do céu em nossa alma, no nosso coração. Mas não apenas isso, mas também louvar, glorificar, honrar o nome do Senhor. Olha, eu penso que esse princípio, ele precisa se estender a todas as áreas da nossa vida. No trabalho, o crente tem que glorificar a Deus. Ó, para quem não gosta de estudar, né? Na escola, com seus estudos, o crente tem que glorificar a Deus. Ele não pode ter aquele estereótipo de crente preguiçoso, de crente que não quer nada. Então, ele tem que ter propósito. Então, ainda que não goste, eu vou estudar, eu vou me empenhar, porque eu quero ser sal e luz neste ambiente, e assim glorificar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Então, em todas as áreas da vida, o crente tem que glorificar a Deus. É no namoro? É no casamento? É na vida profissional? Em todas as áreas da vida, o crente precisa glorificar a Deus. Ah, João me perdoa novamente. Eu acho que estou ficando velho, irmão Márcio.
Poxa, até há pouco tempo eu me achava bem jovem, mas agora estou começando a achar que eu estou ficando velho. Toda hora eu fico relembrando os mesmos versículos. Ah, ainda estou lembrando, né? Então tá bom. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Os irmãos agora vão completar. Fazei tudo o quê? Para a glória de Deus. Até no ato de comer, isso tem que ser motivo de louvor ao nosso Deus. Vamos ser sinceros? Em geral, nós comemos por quê? Pelo prazer de comer, né? Não é nem para saciar a fome apenas. Nós queremos saciar a fome, mas nós queremos algo mais, né? Se é feijão, arroz, ovo, assim, daqui a pouco a gente vai enjoando, né? Ah, não tem outra coisa não. Porque a gente sempre quer algo mais. Mas até no comer ou no beber, nós temos que estar honrando, exaltando e glorificando o nosso Deus eterno. Precisamos ter uma vida espiritual com propósito de glorificar a Deus na terra. Então, com o nosso falar, então com o nosso sentir, então com o nosso modo de nos relacionarmos com as pessoas. Em tudo nós devemos o quê? Glorificar a Deus. E olha só a percepção de Jesus: glorifiquei-te na terra. Eu comentei isso na quarta-feira passada, que Jesus já estava para lidar com a sua paixão, com o seu sacrifício, e Jesus fez essa oração de intercessão por seus discípulos, e nessa oração de intercessão, Jesus reconheceu: glorifiquei-te na terra. Isso nos faz lembrar quem? Um homem, um apóstolo, quando no final da sua carreira disse: combati o bom combate. O que é que Paulo estava dizendo? Glorifiquei-te na terra. As palavras são outras, mas o sentido é o mesmo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Resumindo, em suma, glorifiquei-te na terra. Irmãos, por onde nós estivermos passando, nós precisamos ter esse propósito no nosso coração, e as coisas ficam muito mais leves no seu sentido espiritual, quando nós temos de fato essa perspectiva, esse sentimento, esse propósito no nosso coração. Se não for para a glória de Deus, será por uma outra coisa, será por um outro motivo, e geralmente nada bom. Geralmente, quando não é para a glória de Deus, é para quê? É para si, é para o ego, em busca de reconhecimento próprio. Isso é um fardo, porque quando não há aplausos, quando não há reconhecimento, o que a pessoa faz? Joga a toalha. Porque não houve o retorno esperado. Mas se é para a glória de Deus, tudo que é feito para Deus, como disse um certo evangelista, tudo que é feito para Deus, nada é pequeno. Ou seja, nada é sem importância. Tudo que é feito para Deus tem valor, e valor eterno. Vamos recorrer à palavra? Aquela mulher com quantas moedinhas ofertando? 2 moedinhas apenas. E até hoje nós a mencionamos, até hoje nós fazemos alguma menção dela, olha só. Por quê? Porque tem valor eterno. Se é para Deus, não é pequeno. Se é para Deus, nada é insignificante. Se é para o louvor do nosso Deus, é bênção. Deus vê, Deus reconhece. E Deus o quê? Também recompensa. É claro que essa não deve ser a nossa motivação, mas Deus recompensa também. Glorificar a Deus na terra, porque nós somos o quê? Sal da terra, luz no mundo. Aí no versículo 4,
eu te glorifiquei na terra. Aí ele fala assim, consumando. Segura um pouquinho aí, irmã Andréia. Que ideia é essa dessa palavra, consumando? Que ideia é essa? Terminou, concluiu. Oi? Ratificou. Tá bom. É coisa de teólogo, eu falei para vocês. Irmãos, como é fácil dar início a uma coisa e não terminar. Mas quando nós temos um propósito divino, coisa de Deus, se eu estou olhando para o Senhor, se eu estou me alimentando, né, da verdade, da palavra, eu vou caminhar nessa direção, de ir até o fim. O que Jesus disse? Que aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Muitas vezes esse texto, dessas palavras aí do nosso Senhor Jesus, ele é um tanto que distorcido. Né? Tem gente que imagina assim, então o crente tem que perseverar para ser salvo. Então, presta um instantinho, então o crente não precisa receber Jesus pela fé para ser salvo. Nós precisamos entender o que está escrito. É porque eu recebi Jesus, eu persevero. Aí é como se Jesus estivesse explicando, ó, esses que estão perseverando é que serão salvos. Esses que estão perseverando é que serão salvos. E por quê? Porque estão em Jesus. Estão na palavra. Como está escrito tanto no Antigo, no livro do Abacuque, como também em Romanos, né? O justo viverá da fé. Mas vamos lá. Se eu tenho essa fé redentora, e se eu estou vivenciando essa fé redentora, não há nada que possa deter a caminhada do crente. Não há. Muitas vezes o crente ele vai ser tido, né, como teimoso. Mas o teimoso é aquele que está olhando para si, buscando seus próprios interesses. Mas aquele que está olhando para o Senhor, buscando a vontade de Deus, é perseverante. Então ele não desiste. Ele prossegue. Ele sabe que no final de tudo haverá recompensa. É tão interessante que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, né, ilustrações, figuras, né, do dia a dia. Então, uma figura muito assim, destacada no Novo Testamento, é a do agricultor. Tanto por Jesus, como também, pelo menos por alguns apóstolos. Tem um que, inclusive, chega a dizer o seguinte, o agricultor, ele semeia. Ele não sabe se vai colher alguma coisa, porque o agricultor ele não tem domínio no tempo, ele não sabe se vai chover, deixar de chover. Mas ele semeia. E ele semeia por quê? Porque ele tem uma fé. Vai dar certo. Se ele começar a duvidar, será que vai dar certo? Eu acho que não vai dar nada. Eu acho que não vai ter tempo de sol na quantidade certa, tempo de chuva na quantidade certa. Aí começa assim, sabe, entrar nessa paranoia, ele acaba o quê? Não semeando. Aquele que semeia precisa acreditar que vai colher alguma coisa. Ele não tem controle algum, mas segundo a graça de Deus, terei boa colheita. O que é isso? Fé. Uma fé que leva o agricultor a perseverar no propósito. Então ele semeia, embora não dominando o sol, embora não dominando a chuva, embora não dominando as estações, embora não dominando as pragas, né? Olha só, vamos imaginando aí, quantas adversidades pode ter num cultivo, né? Quantas coisas podem acontecer? Mas ele não fica, sabe, detido nessas coisas, ele até se prepara.
vai que tem uma praga aí, deixa eu ver uma coisinha aqui para proteger esse plantio. Mas ele vai fazendo tudo isso acreditando, terei uma boa colheita, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com Deus, vai dar tudo certo. Então ele continua. E o crente tem que ter também esse sentimento no seu coração. Às vezes estamos querendo evangelizar alguém, aí de repente bate um certo sentimento, será que vale a pena? Estava conversando, com o senhor, aí eu resolvi perguntar, de qual a sua igreja? Aí ele falou que é da igreja, evangélica e tal. Eu falei, que benção. Eu já estava prontinho ali, se ele falasse que não era de uma igreja evangélica, já ia convidá-lo para vir aqui para a igreja. Ainda mais sabendo que ele mora aqui na rua. Aí eu falei, eu já estava prontinho para ouvir, alguma coisa aí diferente, para poder já convidá-lo a vir aqui. A gente sabe que nem todas as pessoas irão atender ao nosso convite, mas o crente tem que ter o quê? Fé no seu coração, senão ele não persevera nesse propósito. O crente que começa a duvidar muito do poder de Deus, nem ora. O crente que de repente não acredita tanto assim na palavra de Deus, ele vai ler a Bíblia para quê? Agora, se ele tem fé no seu coração, ele persevera. Quantas vezes eu mesmo pego a Bíblia, Senhor, não estou com vontade de ler nada, começo a ler os primeiros versículos, não estou entendendo nada. Aí eu falo, Senhor, está difícil o negócio aqui. Parece que estou lendo só mais um livro. Aí a gente vai perseverando, aí volta. Irmãos, o que aconteceu agora? Parece que as letras estão saltitando, parece que as letras estão com vida, parece que estou vendo até um rostinho, um olho brilhando, alguém sorrindo ali para mim. Por quê? Porque a palavra, ela torna vida, e pela ação de Deus. Agora, se o meu coração não está disposto a crer que Deus faz isso, eu vou então buscar para quê? Perceberam? Tendo consumado a obra. Agora o projeto, não, você apagou, desligou aí. Eu falei para segurar. Eu sei que eu demorei, mas segura. Eu te glorifiquei na terra. Olha só, irmãos. Consumando a obra que me confiaste para fazer. Qual tem sido o seu chamado, o que Deus tem confiado a você? De acordo com as palavras de Jesus, ele consumou o quê? A obra que me confiaste para fazer. Um princípio também libertador, nessa direção de estarmos glorificando a Deus. Não seja voluntário. Não, Deus não quer voluntários. Não é ser voluntário. Nós temos que ter capacidade de ouvir o seu chamado. Qual é o chamado de Deus para a minha vida? Irmãos, eu posso me voluntariar à medicina, mas não vai dar certo o negócio. Não vai dar certo. Não vai. Eu posso aprender? Posso. Mas vai faltar alguma coisinha toda especial. Porque esse não é o meu chamado. Vocês já pararam para pensar que talvez na maioria, me perdoe se eu estou errando, ou esteja aqui exagerando, mas pelo menos essa impressão que eu tenho, e que a maioria abraça tão somente aquilo que quer. Não tem nada a ver com orientação de Deus, não tem nada a ver com direção de Deus, não tem nada a ver com o chamado de Deus. Tem a ver com uma aventura. Estou falando aventura porque eu gosto de aventura. Eu já disse para vocês, se eu tivesse din-din, se eu tivesse dinheiro, eu estaria fazendo uma escalada no Monte Everest. Mas ainda bem que eu não tenho, irmã André Almeida? Ainda bem que eu não tenho. E Deus sabe por quê. Então isso não é o meu chamado. Esse não é o meu chamado. Vocês querem ver um exemplo? Eu sou ousado, sou corajoso, eu sou determinado, sou perseverante.
Mas eu tenho certeza, se eu subir o Monte Everest, eu não desço. Eu vou dizer por quê? Porque eu sou um friento que vocês não imaginam. Às vezes, quando eu nado assim no meio assim, do mar, que a água é um pouco mais gelada, né? Eu saio da água, assim, tremendo, sabe, assim? Parece que eu estou tendo, como é que fala? Hipotermia. Gente, eu sou friento que vocês não imaginam. Não é o meu chamado. Deus não me chamou para escalar o Everest. No dia que eu me aventurar, subir lá, eu não desço mais, eu tenho certeza. Nós precisamos viver o chamado de Deus. E Jesus está falando isso. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Precisamos ouvir a voz de Deus. Deus, qual é o seu chamado para a minha vida? Se eu não ouço a voz de Deus, num primeiro obstáculo, ou talvez numa primeira dificuldade, eu desisto. Eu não vou até o fim. Por que que Jesus foi até o fim? Primeiro, ele quis glorificar a Deus na terra. Segundo, ele foi perseverante. E terceiro, porque ele entendeu a obra que o Pai lhe confiou. Nós precisamos ter esse entendimento espiritual. Então, vida no reino não é de voluntários, mas de chamados. Tanto é que Jesus falou, muitos são chamados, né? Mas poucos escolhidos. Ele não falou, muitos são os voluntários. Ele falou, muitos são os chamados, né? Se está difícil para os chamados, agora imagine para os voluntários. Compreenderam? Se muitos chamados não vão até o fim, irmãos, os voluntários então é que não vão. Então nós precisamos discernir o que é uma coisa e o que é outra coisa. E Jesus demonstra isso com o seu exemplo. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Pode segurar, segura. A ideia aqui que Jesus está apresentando, é o que vem inclusive a seguir, é em relação à sua realidade, à sua existência, antes da encarnação. É claro que isso não se aplica para mim, não se aplica a você, mas tem um princípio aqui também que se aplica a todos nós. Deus é aquele que nos honra. Nós buscamos honrar a Deus. E Deus também nos honra. Uma verdade que tenho escutado e muitas vezes, né, me encoraja, e eu penso também encoraja o seu coração, é que nós não devemos estar assim tão presos à nossa reputação, né? Ficamos preocupados assim tanto com a nossa reputação, mas entregando esse aspecto nas mãos de Deus, deixando Deus honrar. E está escrito que aquele que se humilhar, Deus o quê? O exaltará. Então, queridos, o que está escrito aqui, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, em certo sentido, também pode se aplicar a nós. Por quê? Porque aquele que se humilha diante do Senhor, ele será exaltado, ele será honrado. Então, em certo sentido, será o quê? Glorificado. O pastor não está pregando heresia, não? Não, se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, não tem heresia nenhuma. Deus é aquele que nos exalta. Então, nós temos essa verdade que eu julgo ser também de grande importância. E quando nós compreendemos e descansamos nesse princípio, estaremos também glorificando a Deus. Por quê? Porque enquanto o homem está voltado para a sua própria reputação, isso demonstra tão somente o quê? O seu egocentrismo, o seu egoísmo.
o seu próprio bel prazer, a sua própria realização, mas quando o homem entende que é Deus quem o exalta, é Deus quem o honra, aí no seu bom sentido, é Deus quem o glorifica, sabe, ele descansa em Deus, porque é Ele quem faz. Nós gostamos de lembrar que Abraão é o pai da fé. Vamos para o Novo Testamento então. E que o apóstolo João é o quê? É o apóstolo do amor. Não é Deus honrando? Quando nós reconhecemos que Abraão é o pai da fé, eu entendo que é Deus exaltando Abraão. Quando nós reconhecemos que João, o apóstolo do amor, eu entendo que é Deus o exaltando. Eu já disse aqui em outras ocasiões que, em geral, desde que dei início, atendi ao meu chamado, em geral, as pessoas dizem assim, que eu sou o pastor Caleb. Eu entendo que é Deus honrando. Pastor é aquele pastor animado, que gosta de encorajar, né? Que gosta de incentivar. E Caleb exerceu um papel nesse sentido, nessa direção. Qual é a bênção que Deus tem te dado em termos de honra, né? Uma marca. Qual tem sido a sua marca? Gente, às vezes eu fico meio constrangido de estar falando essas coisas assim, mas deixa eu falar, porque eu estou em família, né? Em família a gente tem que falar mesmo. Um irmão falando para mim recentemente, não da igreja aqui não, um outro irmão aí de uma outra igreja, aí falou, pastor, eu admiro o seu sorriso. Só faltou dizer, seu sorriso é lindo. Falei, oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Mas ele falou assim, acrescentou, o seu sorriso contagia a gente. Tá bom, irmãos. É coisa de Deus, não tem nada a ver com o homem. Então, a honra e a glória sejam dadas a quem? A Deus. Mas só quero chamar a atenção o seguinte, o crente não pode ter a marca de crente carrancudo. Como é que ele vai glorificar a Deus sendo um crente carrancudo? O crente não pode ter a marca grosseiro, cavalo. Né? Não dá. Como que vai glorificar a Deus assim? Se falar assim, nossa, isso aí parece uma ovelhinha de tão mansinho que é, está glorificando Jesus, não é verdade? Está glorificando Jesus. Agora, já pensou o crente ouvir? Você é um cavalo. Não está glorificando Jesus. Você é um grosso. Não está glorificando Jesus. Você é um xarope. Você não está glorificando Jesus. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, o que significa Deus nos exaltar? Irmãos, é Deus confirmar a sua graça em nossa vida. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu só quero que você não pense necessariamente em coisas materiais. Jesus quem disse, a vida de um homem não consiste na abundância daquilo que ele tem. Agora é bênção, né? É bênção, né? Tem mês lá em casa que eu não paro de comprar. Falei, ô bênção, Senhor, continua dando mais, Senhor, continua dando mais. É bênção, né? É claro, é. Mas a verdadeira bênção não é essa. A verdadeira bênção é a nossa semelhança com Cristo, irmãos. Não tem coisa melhor. É nós desfrutarmos do seu poder, da sua unção, da sua santidade, da sua bem-aventurança. Enfim, nós desfrutarmos dele. Nós precisamos aprender dele, nós precisamos conhecer a Cristo. E alcançar cada dia a imagem de Cristo. E tudo isso nós entendemos que é graça de Deus. Se você tem conseguido caminhar na fé, louve ao Senhor, irmãos. Isso é bênção. Porque as hostes espirituais estão trabalhando para nos derrubar. Então, se você está caminhando na fé, louve a Deus. Se você consegue ler a Bíblia, entenda, isso é graça, isso é bênção, isso é privilégio.
Porque tem gente que, mesmo sabendo ler, não consegue. Tem gente que sabe ler super bem, mas não consegue lidar com coisas espirituais, não consegue ler a Bíblia. E quando lê a Bíblia, não sai do livro dos Salmos. Eu amo ler o livro dos Salmos, sabe, irmão? Eu amo ler. Tá? O último salmo que eu li agora foi o Salmo 139. Que bênção, né? O Salmo 139. Deu vontade até de pregar nele? Falei, não, Senhor, só vou pregar como o Senhor mandar. Como o Senhor mandar, não é porque o que eu quero, é como o Senhor manda. Então, como está escrito, e agora Jesus falando, glorifica meu Pai. Aí eu preciso destacar aqui outra coisa, é com Deus. Eu não quero ser honrado sozinho, a parte de Deus. Eu não quero, sabe, ser exaltado, longe dele. Vou dizer uma coisa para você, é maldição ser abençoado. Eita, o que eu estou falando? Calma, André Almeida, calma, deixa eu concluir. É uma maldição ser abençoado sem a presença de Deus. Entendeu agora? Que bom. Bênção que é bênção, é a bênção com Ele. Você pode ter a maior riqueza, beleza, não tem problema. Mas se Deus não estiver presente, meu irmão, esse negócio é maldição, vai ser maldição, não vai ser bênção não. O rapaz, por exemplo, pode ser um gatão, a moça pode ser uma princesa, mas se não tiver Jesus, esse motivo do cara ser um gatão vai ser, sabe, é tropeço na vida dele. E essa moça que é uma princesa vai ser motivo, né, de tropeço em sua vida, porque tem que ter da bênção de Deus, não tem como. Tem que ter a presença dele. O maior privilégio que de fato podemos ter é com Deus sempre. Então, sabe, eu tenho procurado pensar assim, Senhor, se não é contigo, eu não quero. Senhor, se o Senhor não está aqui, eu não quero. Se o que eu estou pregando, o Senhor não está presente, eu não quero, vou até parar. Eu já pensei assim, será que eu teria coragem de um dia interromper o Senhor? Irmão, eu não vou pregar mais não, aqui agora, hoje não, vou interromper a pregação, porque de repente bateu um sentimento assim, não é Deus falando não, sou eu que estou falando. Mas às vezes a gente precisa desse tipo de coragem, de interromper, claro. Deus tem que estar presente, eu vou caminhar sem Ele para quê? Eu vou tentar caminhar sem a presença do Senhor, com qual propósito, com qual objetivo? Uma vez que eu já o conheço, uma vez que você também já o conhece. Então, se Deus estiver presente, se Deus estiver à frente, vamos nessa, porque tá bom a beça. Porque a presença de Deus é suficiente. A presença de Deus é tudo. É muito interessante assim, sabe? Eu tenho alguns sonhos, né? Um sonho que eu tenho assim é ter uma casa de praia, sabe? Pertinho da praia. Às vezes eu fico imaginando assim, sabe? Levantando da cama, abrindo a janela, aquela brisa assim, olhando as ondas, né? Deixa eu preparar meu café rapidinho, que eu vou lá pegar a minha pranchinha. Cada um tem um sonhozinho, né? O sonho do Márcio é o friozinho do Penedo, né? Não, eu quero sentir o calorzinho do rio mesmo para desfrutar da praia. Mas se Deus não estiver presente, irmãos, Deus não estiver ali, não é eu querer carregar Deus, sabe? Porque às vezes assim, a gente quer ir para um lugar e quer que Deus vá junto, né? Não. É deixar Deus conduzir, é eu estar junto com Ele.
eu estar unido a Ele. Quando é assim, nós estaremos glorificando ao nosso Deus. Para nós não delongarmos tanto assim, irmã Andréia Almeida, prossiga. Com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aqui Jesus reconhece, ele apresenta a sua divindade, e eu quero só aqui enfatizar esse aspecto do seu anseio, com aquela glória que eu tive junto de ti. É junto ao Pai. É junto ao nosso Deus eterno. E é eu que tenho que buscar isso, é eu que tenho que procurar isso, é eu que tenho que desejar isso. Essa tem que ser a minha motivação. Esse tem que ser o meu próprio coração. Eu quero estar junto a ti, eu quero estar junto ao Pai. Eu não quero só trazer Deus, Senhor, ó, está aqui. Não, até prefiro não fazer isso mais. Né? Porque às vezes Deus não quer estar ali. Então, Senhor, é aqui. O Senhor está onde? É numa favela? Então tá bom, Senhor, vai ser lá. Não quero morar lá não, mas é lá. Vai ser lá. Né? É num barraco? Senhor, também não quero um barraco não, Senhor, quero uma mansão. Não, mansão não. Uma casa de praia já está bom. Mas se for um barraquinho também, é Deus ali, vai ser ali para a glória de Deus. Não tem nada a ver com vitimismo. Não tem nada a ver com uma doutrina, né, chamada fatalismo. Não é nada disso, porque a gente sabe que Deus pode mudar a nossa sorte. Deus pode mudar todo o quadro. Então não é ter uma mentalidade fatalista. Ah, vou aceitar isso porque tem que ser assim. Não é isso. Mas é ter uma clareza. Eu estou me achegando a Ele. Eu estou junto, né, com Ele. Então, se é com Ele, é bênção. E motivo de honra ao nome do nosso Deus eterno. Eu, às vezes, acredito, irmão Márcio, que no céu não vou cantar mais bonito não, tá? Do que eu canto, não. Tem gente que acha que vai chegar no céu, vai chegar tudo perfeito, né? Aí vai cantar, de repente, aí como... Me ajuda aí, Pavarotti. Irmão, eu acho que não. A beleza do louvor vai estar no nosso coração. Mas cantando com um Pavarotti lá no céu ou não? Irmãos, aqui na terra, Deus continua querendo ver também o quê? É o nosso coração. Um coração inteiro, um coração disposto, um coração voltado, um coração ansioso por Ele. Ah, estou ansioso. Mas geralmente quando a pessoa está ansiosa por tudo nessa terra. Vamos estar ansiosos por Jesus. Vamos estar ansiosos para aprender um pouquinho da palavra, né? Às vezes temos uma ansiedade, aí queremos comprar, né? Mas geralmente não compramos livros evangélicos quando estamos ansiosos, né? Que compra roupa, né, irmã Gisele? Roupa, sapato. É assim que você faz também? Não? Ah, já se curou? Ah, que bom, que bom. Ah, irmã Gisele, às vezes a gente faz isso. Não, mas às vezes a gente faz isso também. Irmã Gisele, eu sei, irmã, a gente está curado. Você quer ver um exemplo? Ó, quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Jesus já me purificou de todo o pecado. Mas se dissermos que não temos pecado... Irmão, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. O nosso coração precisa estar realmente ansioso por Ele, e assim nós estamos glorificando ao nosso Deus. O último versículo, então, o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eu vou terminar por aqui mesmo, nem vou prosseguir. Tá? Manifestei o teu nome aos homens. Estejam atentos que eu vou dizer aqui agora. Cuidado com a falsa modéstia.
Há uma humildade, sabe, que não é bíblica. A pessoa deixa de servir, porque eu não quero aparecer. Irmãos, eu não quero aparecer como um motivo principal, eu não quero aparecer como sendo, sabe, o meu objetivo final. Mas todo aquele que serve tem que aparecer. A candeia, quando é acesa, ela fica debaixo da mesa? Tem que aparecer. Todos os olhos precisam ver. Então, compreendam. Cuidado com a falsa modéstia. Porque a falsa modéstia não é humildade. É obra da carne. Se não for, a própria obra do diabo, nesse sentido. Ele conduzindo nesse sentido. O meu objetivo não é estar aqui à frente, é claro. Não é que eu quero ser visto pelos homens. Eu vou aparecer na live agora. Não é isso. Quantas curtidas, né? Não, pode curtir, irmão, pode curtir. Né? Mas o objetivo não é esse. O objetivo qual é? É que Cristo apareça. O homem que disse, importa que ele cresça e que eu diminua, ele apareceu. Ele se exibiu, no bom sentido. Ele se expôs. Ele se expôs. Tanto é que nós sabemos o nome dele, João, o Batista. Por quê? Ele se escondeu debaixo da cama, se escondeu debaixo da mesa? Não, ele se expôs. E as pessoas iam até ele. Então nós precisamos nos libertar muitas vezes desse conceito, porque isso tem sido às vezes um entrave para o avanço da obra. E assim, consequentemente, um impedimento para que o nome do Senhor não seja de fato glorificado. O meu prazer nunca foi estar à frente de nada. Meu prazer é servir Jesus, mas já que para servir Jesus, às vezes é preciso estar à frente de alguma coisa, então, Senhor, é que é só isso. Porque a nossa motivação é quem? É Cristo. E se não for Cristo, como eu disse, num primeiro obstáculo, numa primeira dificuldade, o crente desiste. E assim, mais uma vez, como é que eu falo aqui agora? Perpetuando? Não. Confirmando isso, confirmando a minha velhice. Atos 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor, glorificando Jesus. Esse é o objetivo, ou deve ser o objetivo do nosso coração. Então, a Deus toda honra, a Deus todo louvor, a Deus toda a glória. Bendito seja sempre o seu nome. Importa que ele cresça e que o homem diminua a cada dia. Deus seja louvado. Vamos glorificar o Senhor então.